Nessa primeira parte do conteúdo, vamos contextualizar a eletrônica de potência como uma sub-área relevante da engenharia elétrica e apresentar também conceitos essenciais associados aos conversores estáticos. Vamos também analisar os principais dispositivos semicondutores de potência utilizados na confecção desses dispositivos denominados conversores estáticos. A definição mais simples de eletrônica de potência consiste em considerar que essa sub-área da engenharia elétrica, ou mesmo ciência, se dedica ao estudo dos conversores estáticos, que recebem essa designação por não possuírem partes móveis, ao contrário dos motores e geradores elétricos. Um conversor estático pode ser representado de forma genérica por meio desse diagrama de blocos, que na verdade corresponde ao sistema de controle em malha fechada. Nesse caso, consideramos que a tensão de saída é a grandeza que deve ser controlada. Então, imaginemos que há uma perturbação na carga em termos da potência consumida ou mesmo em termos do aumento ou redução dessa corrente IO, que na verdade representa a corrente de saída. Então, a tensão de saída, que é amostrada por meio de um divisor resistivo ou de um sensor próprio, é comparado com uma referência, motivando assim uma ação de controle que, por sua vez, altera o comportamento do conversor por meio do acionamento dos semicondutores controlados que existem internamente nesse bloco chamado processador de potência, no intuito então de garantir que a resposta desejada seja obtida. Então, de modo geral, o conversor estático pode ser entendido como um sistema que processa eletronicamente a energia extraída de uma fonte e entregue para uma carga, independentemente se elas são CC ou CA. A eletrônica de potência é uma área inerentemente multidisciplinar e interdisciplinar. Isso significa que muitos conhecimentos são necessários para aqueles profissionais que desejam trabalhar com eletrônica de potência e, além disso, a própria eletrônica de potência atua como ferramenta importante em diversas outras áreas de estudo da engenharia elétrica. Por exemplo, no caso de acionamento de máquinas elétricas, são utilizados muitas vezes os chamados inversores de frequência, que na verdade recebem essa designação incorreta, quando na verdade deveriam ser chamados de conversores de frequência, visando o controle da velocidade de motores de indução monofásicos e trifásicos. Esses conversores de frequência são, na verdade, constituídos por um retificador com filtro capacitivo na entrada e um conversor CCCA ou um inversor na saída ao qual é conectado o motor de indução. Então, para se trabalhar com acionamentos elétricos, é necessário possuir conhecimento de eletrônica de potência e também de conceitos relacionados a controle. A eletrônica de potência por si só causa um problema sério no que se refere ao aumento da distorção harmônica da corrente e da tensão no sistema elétrico. Isso porque as cargas baseadas em conversores estáticos de potência são não lineares, ou seja, quando elas são alimentadas por uma tensão puramente senoidal, drenam uma corrente não senoidal que, por sua vez, provoca quedas de tensão não senoidais, poluindo assim o sistema elétrico. Então, uma vez que esse problema é causado pela eletrônica de potência, pode-se recorrer também aos conversores estáticos para mitigar parte desses fenômenos indesejados. Por exemplo, no caso da utilização de filtros ativos para compensação harmônica e também na utilização de dispositivos à base de eletrônica de potência aplicados diretamente no sistema elétrico de potência, que são os dispositivos FACTS. FACTS é a sigla para Flexible AC Transmission Systems. Na verdade, consiste
na aplicação de conversores estáticos visando a controle de diversos aspectos de interesse, como injeção de potência ativa e reativa no sistema, compensação de harmônicas, como havia sido mencionado anteriormente, controle do ângulo de potência, entre outros. Para controlar a tensão e corrente na carga, como foi mencionado no slide anterior, por exemplo, nós precisamos de conhecimentos relacionados à teoria de controle, seja o controle clássico ou técnicas de controle avançadas, como controle adaptativo, controle robusto, entre outras. Então, sem o sistema de controle, não é possível fazer com que o conversor estático forneça a devida resposta desejada. A ação de controle atua diretamente no acionamento dos dispositivos semicondutores controlados que existem naturalmente nos conversores estáticos. Um campo de estudos de suma importância para a eletrônica de potência é o de física de semicondutores, pois nós sabemos que os dispositivos semicondutores de potência são fortemente baseados naqueles compostos denominados semicondutores, ou essencialmente o silício. Nós falaremos disso posteriormente. E, não menos importante, a utilização da eletrônica analógica e digital no comando e controle dos dispositivos semicondutores de potência é de suma importância também. Em 2009, o professor Bill Malbose deu uma entrevista a esse periódico mostrado abaixo, em que ele apresenta uma visão bastante particular da eletrônica de potência. Ele afirma que, abre aspas, a eletrônica de potência desenvolve atualmente um impacto relevante em nossa sociedade, o qual, em minha opinião, é tão grande quanto, se não maior, que aquele da tecnologia da informação. Essa parece uma afirmação tanto pretensiosa, mas será que é verdade? Bom, vamos pensar que a internet depende fortemente de servidores de grande porte para manter a continuidade de funcionamento. Esses servidores são alimentados por UPS, Uninterruptible Power Systems, seriam sistemas de alimentação interruptos, ou os antigos no-breaks, que garantem que os servidores continuem em operação mesmo em momentos em que haja falhas na rede elétrica CA. Além disso, o processamento de energias renováveis depende estritamente do uso de conversores estáticos. Um exemplo disso é o sistema fotovoltaico interligado à rede, que é o sonho de consumo de todo consumidor residencial visando a redução da conta de energia elétrica. Esses sistemas fotovoltaicos requerem um conversor CCCC para aumentar o nível de tensão de um módulo fotovoltaico que normalmente é baixo. A tensão resultante alimenta um inversor conectado à rede que, por sua vez, é responsável por permitir que uma corrente seja injetada na rede CA da concessionária, mas em fase com a tensão e com baixo conteúdo harmônico. Outra questão de suma importância é o fato de que, no futuro próximo, os veículos convencionais movidos a combustíveis fósseis vão ser parcialmente ou até mesmo totalmente substituídos por veículos híbridos ou puramente elétricos. Esses veículos elétricos dependem fortemente de dispositivos armazenadores de energia, que é o caso de baterias e supercapacitores, e, naturalmente, em determinados instantes, esses elementos precisam ser recarregados para que o veículo possa circular, uma vez que ele não estará dependente da conexão direta com a rede CA da concessionária. A importância da eletrônica de potência no contexto da sociedade contemporânea é muito maior do que se pensa. Há alguns estudos que até mesmo indicam que o grau de desenvolvimento tecnológico de um dado país pode ser medido
pela quantidade de energia que é processada eletronicamente, ou seja, a quantidade de energia que é processada por meio de semicondutores de potência existentes nos conversores estáticos. A eletrônica de potência se baseia no uso de semicondutores operando como interruptores, controlados ou não. Este termo interruptor vem da tradução da palavra em inglês switch, que na verdade significa trocar, mudar. Erroneamente em português, normalmente se utiliza o termo chave, o qual não é adequado, pois justamente o interruptor é um dispositivo que permite a passagem ou o bloqueio da corrente elétrica. O interruptor ideal se comporta como um circuito aberto, quando não está conduzindo corrente elétrica, ou como um curto-circuito, quando está permitindo a passagem dessa corrente. Mas essa é uma situação ideal e, oportunamente, nós veremos quais são as não idealidades associadas a cada tipo de dispositivo semicondutor. Basicamente, os dispositivos semicondutores são classificados em dispositivos de sinal ou de potência, naturalmente diferindo entre si pelos níveis de tensão e corrente que são capazes de suportar. Os dispositivos de sinal, diodos e transistores, são aqueles tipicamente estudados nos cursos de eletrônica analógica básica. Por sua vez, os dispositivos semicondutores de potência são aqueles utilizados nos conversores estáticos, que são, por sua vez, a base da eletrônica de potência. Então, nós temos basicamente três tipos de dispositivos semicondutores de potência: dispositivos não controlados, semicontrolados ou totalmente controlados. No primeiro caso, nós temos os diodos, que funcionam exatamente da mesma forma que suas contrapartes de sinal. Os tiristores, que são dispositivos semicontrolados, que podem ser enxergados como uma evolução do diodo e serão oportunamente estudados nesse curso. E os dispositivos totalmente controlados, que são os transistores bipolares, MOSFET ou IGBTs. Dentre os dispositivos semi ou totalmente controlados, nós temos os tiristores, que são elementos utilizados em altas potências da ordem de MVA, mas em frequências baixas. Os transistores bipolares, que são capazes de operar em frequências maiores que aquelas que os tiristores, porém capazes de suportar tensões e correntes bem menores. Os transistores MOSFET, que são capazes de operar em frequências muito altas, mas em potências bem menores do que os transistores bipolares e os tiristores, e os transistores híbridos, que são os IGBTs, que reúnem as características de capacidade de operar em potências altas, como os transistores bipolares, mas controle por meio de um sinal aplicado ao gatilho, né, ou ao dispositivo de controle do transistor, que pode ser a base, no caso do transistor bipolar, o gatilho, no caso do transistor MOSFET, ou ainda o gatilho também utilizado no caso do IGBT. Este quadro é apresentado apenas a título de ilustração e não representa os máximos limites de tensão e corrente que semicondutores comercialmente disponíveis são encontrados no mercado. Na verdade, o quadro serve para entender uma dualidade que existe em eletrônica de potência em termos de potência processada e frequência de operação ou frequência de comutação. Observando o quadro, verificamos que o tiristor opera em potências muito altas, porém em frequências baixas. Por outro lado, o MOSFET opera em frequências muito altas e potências baixas. E o transistor bipolar e o IGBT apresentam uma característica intermediária entre capacidade de operação numa dada potência e frequência de comutação. Na verdade,
quando se aumenta a frequência de operação, aumentam também as perdas por comutação. Então, basta lembrar de duas aplicações práticas típicas. Quando se fala dos sistemas de potência, tem-se níveis de potência processada da ordem de MVA, mas a frequência de operação normalmente é baixa, 50 ou 60 Hz. No caso de telecomunicações, temos frequências de operação da ordem de MHz, mas a potência envolvendo os sinais é baixa. A necessidade de operar em frequências de comutação elevadas está relacionada à redução do tamanho dos elementos de filtro empregados para reduzir a ondulação de alta frequência, ou em uma dada frequência qualquer. Vamos lembrar, por exemplo, o caso de transformadores de distribuição, que podem ser construídos para operar em 50 ou em 60 Hz. Em 60 Hz, considerando uma mesma potência, o transformador seria exatamente 20% menor que aquele projetado para 50 Hz. Por outro lado, as suas perdas seriam 20% maiores que no caso do transformador de 50 Hz. Então, em termos práticos, é necessário tomar cuidado com as perdas por comutação, porque essa frequência de operação não pode ser aumentada indefinidamente. E, naturalmente, as perdas estão relacionadas à dissipação de calor no conversor estático e, em virtude de aquecimento elevado, isso pode levar à danificação dos dispositivos semicondutores ou outros elementos do conversor. Os gráficos apresentados abaixo de potência e tensão, e potência e frequência, ilustram justamente essa questão que acabou de ser debatida. Nesse slide nós temos alguns exemplos de aplicação de eletrônica de potência de acordo com o nível de potência processada. Por exemplo, os tiristores são amplamente empregados em níveis de potência da ordem de MVA, como é o caso de transmissão de corrente contínua. E também são empregados no caso de veículos de tração elétrica para transporte de pessoas em grande escala, como é o caso de metrôs e trens elétricos. Em níveis de potência intermediária, temos aplicações envolvendo IGBTs, como no caso dos conversores de frequência empregados no acionamento de motores de indução e também equipamentos de automação industrial e sistemas de iluminação. Para potências mais baixas, que variam entre centena de quilowatts, centena de watts e algumas unidades de quilowatts, temos a utilização de MOSFETs em grande escala em aplicações envolvendo fontes chaveadas e eletrônica embarcada. Nesse caso, os MOSFETs permitem a operação em altas frequências e dessa forma obter elevada densidade de potência. A densidade de potência é, na verdade, a relação entre a potência processada e o volume total do conversor. Então, essa é uma das motivações da eletrônica de potência, justamente reduzir as dimensões do conversor estático e aumentar a capacidade de processamento cada vez mais. Neste slide temos diversas aplicações práticas de eletrônica de potência e percebe-se pelo gráfico novamente a dualidade entre potência processada e frequência de operação. No canto superior esquerdo do gráfico temos aplicações de altas potências, por exemplo, envolvendo a utilização de tiristores em sistemas de transmissão de corrente contínua, em que a potência processada é elevada, mas a frequência de operação é baixa, tipicamente da ordem de 50 ou 60 Hz. No canto superior direito do gráfico temos frequências de operação elevadas, entre dezenas e centenas de kHz, porém a potência processada é baixa, entre dezenas e até uma unidade de quilowatts. Nesse caso, temos um exemplo prático bastante interessante em termos de amplificadores de áudio. Em competições de som automotivo, deseja-se obter a maior potência possível e o menor volume do amplificador, ou seja, busca-se aumentar a densidade de potência associado
a elevação da frequência de operação ou da frequência de comutação. E justamente neste ponto os MOSFETs apresentam ampla aplicação. A partir de agora, analisaremos características particulares de cada um dos tipos de semicondutores de potência anteriormente mencionados. Tudo começa com a tabela periódica, que apresenta os elementos químicos existentes na natureza, alguns criados artificialmente em laboratório, mas destacamos basicamente três categorias. A categoria dos metais, que incluem materiais que têm característica de boa condutividade elétrica, os ametais, que comportam-se como isolantes, e os semimetais, que são aqueles dispositivos que têm característica intermediária entre condutor e isolante. Na temperatura ambiente, comportam-se como isolantes, porém, em temperaturas elevadas, comportam-se como condutores. Então, considerando que há necessidade de fornecimento de energia térmica para que eles comportem-se como condutores, não é viável sua aplicação de forma direta no estado em que eles se encontram na natureza. Podemos imaginar o absurdo de aquecer um cristal de silício puro para que ele passe do estado natural de isolante e passe a se comportar como condutor. Então, dessa forma, temos na família 4A da tabela periódica o elemento químico silício, que basicamente é areia e é amplamente abundante na superfície terrestre. O silício, então, apresenta 4 elétrons na última camada, na camada de valência, e dessa forma ele pode receber dois tipos de dopagem. Uma dopagem tipo N ou negativa, em que se insere um elemento com característica, né, de recepção de elétrons para formar uma ligação química estável, ou seja, obtendo-se 8 elétrons na última camada. Um exemplo seria o fósforo, que é um elemento químico da família 5A, portanto ele possui 5 elétrons na última camada, precisaria receber mais 3 elétrons para completar uma ligação envolvendo 8 elétrons. E o cristal do tipo P, que possui característica doadora. O P está relacionado, na verdade, ao cristal positivo. Um exemplo seria o alumínio, que é um elemento químico da família 3A, possui 3 elétrons na última camada, então ele tem a tendência de doar esses 3 elétrons para que a camada de valência fique com 8 elétrons, no caso da formação de ligações químicas. Unindo-se, então, um cristal com dopagem positiva e outro cristal com dopagem negativa, temos a chamada junção TN. Nessa primeira figura, notamos a existência de uma região chamada de camada de depressão, que na verdade é a fronteira da união dos dois tipos de cristais. Quando se aplica à junção P uma tensão cujo potencial é mais positivo que aquele aplicado à junção N, tem-se o estabelecimento da polarização direta, o que significa que uma corrente elétrica circula pelo cristal em termos da movimentação de lacunas da região P para a região N e de elétrons da região N para a região P. Dessa forma, estabelece-se a circulação de uma corrente elétrica. E quando se aplica uma tensão com potencial negativo à junção P e potencial positivo à junção N, a camada de depressão se expande e então os portadores
retornam às suas camadas de origem, ou seja, as lacunas retornam à camada P e os elétrons retornam à camada N. Esse tipo de fenômeno é conhecido como recuperação reversa e apresenta evidência principalmente no caso dos dispositivos semicondutores de potência. Assim como no caso do diodo de sinal, o diodo de potência é formado justamente pela junção PN, o que o torna diferente dos dispositivos de sinal justamente é a existência de uma região chamada de região de arrasto, que possui baixa dopagem e é responsável por absorver rapidamente a camada de depleção, garantindo então que o diodo de potência seja capaz de suportar elevadas tensões de bloqueio. Neste gráfico mostrado no canto inferior esquerdo, temos a característica tensão versus corrente do diodo de potência, que é exatamente a mesma daquela do diodo de sinal. O detalhe é que a queda de tensão direta no diodo de potência tipicamente será maior do que 0,7 volts, sendo que esse valor só é válido para o diodo de silício de sinal. Então, esse valor da queda de tensão direta vai variar com o nível de tensão reversa que o diodo é capaz de suportar e também características próprias de um dado componente semicondutor encontrado comercialmente. Essas formas de onda mostradas à direita representam justamente o comportamento de um diodo real. Quando se aplica a polarização reversa, verifica-se que é necessário um tempo para que a corrente saia do valor nulo e atinja o valor nominal. Então, este tempo é chamado de tempo de recuperação direta, que é análogo ao tempo de recuperação reversa, ou seja, está associado à inércia dos portadores em se deslocar de uma camada para a outra, até estabelecer a corrente direta. Quando se aplica a polarização reversa, verifica-se também que a corrente não se anula imediatamente. Ela decresce até se anular e se torna negativa porque o diodo possui uma capacitância intrínseca e essa capacitância intrínseca é que está relacionada ao funcionamento do diodo em termos do fenômeno da recuperação reversa, ou seja, o diodo só estará completamente bloqueado quando essa capacitância intrínseca se descarregar completamente e assim estabelecer uma corrente nula. Esse fenômeno é de particular importância no caso dos diodos de potência, pois está relacionado à existência de perdas por comutação e também à máxima frequência de operação que os diodos de potência poderão operar. Nesse caso, devemos nos preocupar também com a questão do fenômeno da recuperação reversa associado a esse intervalo de tempo, chamado de tempo de recuperação reversa. Ou seja, quanto menor for o tempo de recuperação reversa, mais rápido será o diodo de potência. Nessa tabela temos diversos exemplos dos tipos variados de diodos para aplicações em eletrônica de potência. Os diodos de linha são chamados de diodos lentos e são empregados para baixas frequências. O tempo de recuperação reversa é praticamente nulo ou desprezível, considerando que, em aplicações de baixa frequência, o período de comutação está estimado na ordem de milissegundos e, na verdade, o tempo de recuperação reversa, se fosse estabelecido em alguns nanosegundos, seria desprezível em comparação ao período de operação do semicondutor. Esses diodos, então, apresentam níveis de tensão reversa da ordem de centenas de volts, bem maiores que aqueles níveis de diodos de sinais, e correntes também bastante altas, chegando até centena de amperes.
Por outro lado, os diodos Schottky mostrados na parte inferior da tabela são considerados diodos rápidos, mas a desvantagem é que esses diodos só são encontrados para potências menores, então bem menores nesse caso que os diodos de linha. Para aplicações em frequências mais altas, nós temos os diodos rápidos, que possuem tempos de recuperação reversa da ordem de centena de nanosegundos, e os diodos ultra rápidos, com tempos de recuperação reversa da ordem de dezena de nanosegundos, o que os torna adequados para operação em frequências da ordem de dezenas de kHz. Abaixo nós temos exemplos de módulos discretos de diodos. Então, na verdade, esses componentes contêm vários diodos que podem ser associados em série para se obter um nível de tensão maior do que aquele desejado, em um único componente, maior que aquele nível de tensão que o único componente pode atingir, ou conectados em paralelo de forma a aumentar a capacidade de processamento de potência. Esses valores, né, de tensão e corrente são de componentes encontrados na internet e o custo, na verdade, vai variar, né, de acordo com o fabricante e é apresentado aqui apenas para se ter uma ideia do valor envolvido com a aquisição desses componentes comerciais. Aqui temos o exemplo de uma folha de dados ou datasheet de um diodo ultra rápido. Na verdade, um conjunto de diodos Moore 820, 840, 860, fabricados pela Motorola. Basicamente, os diodos são especificados em termos de valores de tensão e corrente, mas não quaisquer valores, como nós discutiremos no slide seguinte. O datasheet, ou a folha de dados, contém informações importantes acerca do dispositivo. Vamos começar pelo canto inferior direito, em que se tem a representação do encapsulamento, TO220AC. O terminal 1 está curto-circuitado com o ponto 4, que na verdade é uma carcaça metálica, que será parafusada em um dissipador para a dissipação de calor, evitar que o dispositivo seja danificado por sobreaquecimento. O terminal 3 representa o anodo do diodo e, desta forma, nós sabemos que o diodo, para entrar em funcionamento, requer a aplicação de um potencial positivo ao anodo e um potencial negativo ao catodo, ou seja, a tensão aplicada ao anodo tem que ser mais positiva que a tensão aplicada ao anodo, para que o dispositivo, então, conduza a corrente direta. Nesse ponto temos mais algumas características, então vamos começar por esse primeiro parâmetro, que é a tensão. Tensão reversa de pico repetitivo, tensão reversa de pico operacional ou tensão CC de bloqueio. Por que 3 designações para a tensão? Porque o diodo pode operar em corrente contínua ou corrente alternada, desde que respeitada aquela condição da tensão de anodo mais positiva que a tensão de catodo. Então, de qualquer forma, a especificação de um diodo e de qualquer outro elemento semicondutor de potência, em termos de tensão, deve verificar o maior valor instantâneo assumido pela tensão durante o bloqueio. O segundo parâmetro seria a corrente média direta retificada, lembrando que o diodo também é conhecido como elemento retificador, ou seja, ele permite apenas a condução da corrente durante o semiciclo positivo da tensão de entrada, permanecendo bloqueado durante o semiciclo negativo. Futuramente, no tópico de retificadores, estudaremos a associação de diodos aos conversores CACC. O terceiro parâmetro, corrente direta de pico repetitivo. Significa que
o máximo valor de corrente que pode se repetir ciclo a ciclo, no caso desses 3 diodos, é de 16 amperes. Ao passo que a corrente média do diodo não pode ser superior a 8 amperes. Corrente média está relacionado ao valor médio da corrente em uma dada forma de onda, seja ela em corrente alternada ou em corrente contínua. Então, isso depende da condição de operação do conversor estático. Sempre deve-se analisar a forma de onda da corrente para se calcular o valor médio correspondente. O quarto parâmetro, corrente de surto de pico não repetitivo. Isso significa que esse diodo é capaz de suportar uma corrente não repetitiva, um surto de corrente de 100 amperes, de até 100 amperes, sem se danificar. Outras características incluem temperatura de operação, então praticamente em todos os cantos do planeta, em temperaturas abaixo de zero a temperaturas em desertos muito altas. Naturalmente isso está relacionado também a questões de refrigeração forçada, quando necessária. Como havia sido mencionada, a queda de tensão direta no diodo de potência é maior do que 0,7 volts, então vejam que essa queda de tensão aumenta de acordo com o nível de tensão suportado. De 200 volts, essa queda de tensão vale 0,895 volts a 0,975 volts, e para o diodo de 600 volts pode chegar a valores de 1,2 volts a 1,5 volts. O transistor bipolar de potência difere do transistor bipolar de sinal no que se refere à existência da região de arrasto, assim como no caso do diodo, sendo essa uma região que apresenta baixa dopagem e permite que o transistor suporte elevadas tensões coletor-emissor. O transistor bipolar de potência está disponível na configuração NPN ou PNP, diferindo no que se refere aos sentidos das correntes na base coletor e emissor. Assim como no dispositivo de sinal, o parâmetro de controle é a corrente de base. Constata-se que, à medida que aumenta a corrente de base, aumenta também a corrente no coletor. Deve-se ressaltar que os transistores empregados em eletrônica de potência devem operar na condição de interruptor, ou seja, saturação e corte. Então é necessário aplicar uma corrente de base que garanta a saturação do transistor para que ele opere na condição de interruptor, conduzindo ou bloqueando a corrente. Nessa tabela temos alguns exemplos de transistores de potência com diversos encapsulamentos, alguns encapsulamentos semelhantes àquele anteriormente mostrado para o diodo. Nós temos alguns diferentes também. Constata-se que os transistores maiores possuem um orifício central associado à carcaça, que é utilizado para fixação ao dissipador e permitir dissipação do calor. E além disso, verifica-se que a capacidade de processamento do transistor bipolar é alta. Então nós temos transistores bipolares convencionais com tensões elevadas de centenas até milhares de volts. Porém, o que se constata também é que o ganho CC desses transistores é baixo, ao contrário dos transistores de sinal. Existem também os transistores Darlington para aplicações em potências maiores, né, que consistem, na verdade, na associação de transistores bipolares. E na parte inferior do slide nós temos a representação de um módulo de transistores. Novamente ressalto que essa é uma configuração que emprega internamente vários transistores para permitir a obtenção de maiores tensões ou maiores correntes que um único dispositivo semicondutor pode alcançar. Aqui temos o exemplo da folha de dados de um transistor bipolar, modelo BUV48 e BUV48A. É um transistor que permite conduzir uma corrente média de coletor de 15 amperes e uma máxima tensão
coletor emissor de 400 ou 450 volts. O tipo de encapsulamento utilizado é 340D02 e nós temos algumas informações importantes, né, acerca do transistor que podem ser obtidas diretamente, né, a partir da folha de dados fornecida pelo fabricante. A primeira questão é a tensão entre coletor e emissor, que é bastante alta, da ordem de centenas de volts. Constata-se também que a corrente do coletor assume valores dependendo, né, da condição de operação. Por exemplo, em termos de uma corrente contínua, de uma corrente média, 15 amperes. No valor de pico, esse valor pode chegar a 30 amperes. E em caso de sobrecarga, um pico esporádico até 60 amperes. Um detalhe importante referente ao transistor bipolar de potência é que ele requer elevadas correntes de base para funcionar na condição de saturação. Então vejam só, é necessária uma corrente de 5 amperes na base para que o transistor conduza uma corrente média de 15 amperes. Então isso torna o transistor bipolar dissipativo em termos do circuito necessário para o seu acionamento. Esse é o motivo pelo qual o transistor bipolar não é mais utilizado em aplicações de vanguarda de eletrônica de potência. Naturalmente, nós encontraremos aplicações antigas que ainda se encontram em funcionamento, possivelmente no âmbito da indústria, e naturalmente essas aplicações estão relacionadas à inviabilidade de se substituir os transistores bipolares por outros dispositivos como IGBTs. Então, assim, eles permanecem. Mas é razoável afirmar que o projeto de um bom conversor estático, via de regra, nos dias de hoje, não utilizará transistores bipolares de potência. O tiristor é um elemento semicondutor capaz de operar em altíssimas potências e baixas frequências. É constituído por 4 camadas semicondutoras, PN-PN, e, de fato, não se trata de uma associação de 2 diodos, mas sim da associação discreta de 2 transistores, PNP e NPN, de acordo com a configuração mostrada na figura do canto superior direito. O tiristor é composto por 3 terminais, gatilho, catodo e anodo, e pode ser entendido como um diodo controlado. De que forma? Vamos considerar a curva característica tensão versus correntes. Assim como no caso do diodo, é necessário que a tensão de anodo seja mais positiva que a tensão de catodo. Além disso, é necessário aplicar uma corrente de gatilho para disparar o tiristor, ou seja, para que ele entre em condução no momento que eu desejo. Mas lembrando que aquela condição de tensão de anodo mais positiva que a tensão de catodo deve ser mantida. De acordo com a curva característica, constata-se que, à medida que aumenta a corrente de gatilho, reduz-se a necessidade de aplicar uma tensão alta ao tiristor para que ele entre em condução. Por outro lado, se essa corrente de gatilho for nula, verifica-se que a tensão entre anodo e catodo é muito elevada. Então, o que isso quer dizer? Isso significa que, no circuito mostrado no slide, em que se tem uma fonte CA, um tiristor e uma carga resistiva, o tiristor poderia entrar em condução acidentalmente caso houvesse um pico de tensão superior a esse valor mostrado na curva característica. Vamos então analisar esse circuito. No semiciclo positivo, a tensão de anodo é mais positiva que a tensão de catodo. Se eu não aplicar nenhuma corrente ao terminal de gatilho, o tiristor não entrará em condução. Por outro lado, considerando o ângulo de fase da rede entre 0 e 180 graus, a qualquer momento o tiristor pode ser disparado e entrar em condução, bastando para isso aplicar uma corrente de gatilho. Quando ocorre a transição do semiciclo positivo para o negativo, a tensão anodo e catodo se inverte e
dessa forma o tiristor é naturalmente bloqueado. Nessa condição, não é possível colocá-lo em condução, mesmo que eu aplique uma corrente de gatilho. Então, o tiristor é chamado de elemento semi-controlado, porque ele entra em condução no momento que eu desejo, mas ele não sai de condução a menos que a tensão entre anodo e cátodo se inverta. Neste caso, isso acontece só durante a passagem do semiciclo positivo para o negativo. Mas se eu quisesse interromper a corrente no tiristor ao longo do semiciclo positivo, eu deveria artificialmente fazer com que essa tensão se invertesse, o que só é possível com o uso dos chamados circuitos de comutação forçada. Nesta tabela temos dois tipos de tiristores, os tiristores de linha, que são aqueles que operam em baixas frequências, 50 a 60 Hz. Verifica-se que as tensões de bloqueio ou as correntes diretas chegam a valores da ordem de milhares de amperes. E além disso, o tiristor também apresenta uma queda de tensão direta semelhante ao diodo. Então o valor podendo chegar ali a mais de 1 volt. E além disso, o tiristor é um dispositivo lento porque ele requer um certo tempo necessário para o seu desligamento, que está associado ao parâmetro PQ. Então, pela análise da tabela, o tempo de desligamento de um tiristor de linha é da ordem de centena de microsegundos, o que torna esse elemento semicondutor inviável para aplicações em frequências altas. Por sua vez, o tiristor rápido possui um tempo de desligamento menor, chega a ser até 10 vezes menor do que o tiristor de linha, porém ele está disponível para níveis de tensão e correntes menores. E abaixo temos alguns exemplos de encapsulamento diversos, para tiristores, e chama a atenção a especificação do tiristor no canto inferior direito, especificado para 1.500 amperes e 6.500 volts, o que corresponderia a uma capacidade de processamento de potência da ordem de MVA, confirmando o que foi dito anteriormente. Temos o exemplo aqui de uma folha de dados de um tiristor, na verdade, uma família de tiristores, são 3 componentes, cujas tensões de bloqueio variam entre 800 e 1.600 volts e apresentam queda de tensão direta de 1,3 volts quando a corrente for estimada em 20 amperes, sendo que a corrente média que o tiristor suporta nessas condições é de 300 amperes. Aqui temos o exemplo de alguns parâmetros de interesse. Primeiro deles é que a máxima corrente do tiristor deve ser de até 20 amperes, lembrando que todo tipo de dispositivo semicondutor, seja um diodo, um tiristor ou um transistor, deve ser especificado de acordo com a corrente média, não eficaz nem corrente de pico, e deve ser especificado em termos da máxima tensão instantânea que estiver aplicado no momento em que ele for bloqueado. Outros parâmetros de interesse do tiristor incluem aqui a corrente de manutenção, holding current, IH. Isso significa que, para uma corrente inferior a 100 mA, o tiristor automaticamente é desligado. Mais abaixo, algumas características de comutação, o tempo de condução, de entrada em condução típica do tiristor de 0,9 microsegundos e o tempo de recuperação reversa e de desligamento do tiristor bem maiores. Então, isso claramente indica que o tiristor é um dispositivo lento. Ele precisa ali de 110 microsegundos para ser desligado a partir do momento em que se encerra a recuperação reversa. Então, isso totaliza um tempo de 114 microsegundos. Ainda assim, com todas as limitações, o tiristor ainda é o dispositivo semicondutor com menor custo por kVA processado. Então, ele ainda é empregado em aplicações de altíssimas potências, como é o caso de transmissão de corrente contínua. O MOSFET é um transistor
à base de óxido semicondutor metálico e não à base de silício puro como o transistor bipolar. O MOSFET é composto por um arranjo de 3 terminais, que são gatilho, G, dreno ou drain em inglês, D, source ou fonte, seria o terminal S. Quando se aplica uma tensão VGS maior que o valor estabelecido como tensão de limiar, o MOSFET entra em condução. O que se constata por meio da curva característica de corrente de dreno em função da tensão dreno-fonte é que, à medida que essa tensão aumenta, a capacidade de condução de corrente de dreno também aumenta. Ao contrário do transistor bipolar, o MOSFET requer baixas correntes para o seu acionamento, sendo um dispositivo controlado essencialmente por tensão, via de regra a tensão VGS, enquanto o transistor bipolar é controlado pela corrente de base. No canto inferior direito, temos o modelo do MOSFET em que são representadas as capacitâncias intrínsecas desse dispositivo semicondutor. O MOSFET só entra em condução ou sai de condução quando essas capacitâncias intrínsecas estão totalmente carregadas e descarregadas, respectivamente. Então, isso tem impacto direto na velocidade de atuação do dispositivo semicondutor. Temos aqui algumas características de MOSFETs comerciais, vários modelos. Representa-se aqui a resistência entre dreno e fonte em estado de condução. É importante lembrar que o MOSFET em condução, conduzindo uma corrente de dreno, possui característica estritamente resistiva. À medida que aumenta a tensão entre dreno e fonte máxima, por exemplo, de 55 volts até 1000 volts, essa resistência de condução aumenta drasticamente. E isso, naturalmente, tem impacto direto nas perdas por condução. Essas perdas por condução, como veremos mais adiante, são calculadas por meio do produto entre a resistência dreno-fonte e o quadrado da corrente eficaz que circula pelo MOSFET. Uma questão interessante que se observa aqui neste quadro é que, à medida que aumenta a tensão dreno-fonte que o MOSFET pode suportar, é reduzida a capacidade de condução de corrente. Então, isso indica que o MOSFET de silício, aliás, um MOSFET de óxido semicondutor metálico, que também está associado aí à utilização de silício nesse óxido, não é adequado para aplicações em altas potências. Esse é um dispositivo adequado para aplicações em altas frequências e médias potências, como havíamos mencionado anteriormente nos slides que foram previamente comentados. Temos aqui dois exemplos de MOSFETs. À esquerda, um MOSFET único e à direita, um módulo de MOSFETs que podem ser conectados em série ou em paralelo, dependendo da necessidade de se aumentar a máxima tensão ou a máxima corrente que um único elemento semicondutor pode suportar. Aqui temos o exemplo de parte da folha de dados de um componente comercial IRFP460. É um MOSFET capaz de suportar uma tensão dreno-fonte de 500 volts e uma corrente de dreno de 20 amperes. Sua resistência de condução RDS-ON é de 0,27 ohms. Poderíamos considerar isso como um valor baixo, mas se pensarmos que uma corrente eficaz de 10 amperes circula pelo MOSFET, o quadrado de 10 igual a 100 vezes 0,27 resulta na dissipação de potência de 27 ohms. Então, isso significa que o MOSFET apresenta uma característica dissipativa que tem impacto direto no rendimento do conversor,
e, naturalmente, a escolha do componente adequado, de acordo com as especificações de tensão e corrente, tem impacto direto no rendimento da estrutura. Temos aqui alguns parâmetros interessantes, né, para serem observados. O primeiro deles é que 20 amperes é a capacidade de condução do MOSFET a 20 graus Celsius, ou seja, a temperatura ambiente. Porém, à medida que a frequência de operação do MOSFET aumenta, sua temperatura de encapsulamento também aumenta, podendo chegar, por exemplo, a 100 graus, dependendo da frequência utilizada e do tipo de dissipador ao qual o MOSFET é conectado. Vamos considerar, por exemplo, como referência a temperatura de 100 graus Celsius. Então, esta corrente de 20 amperes máxima cai para 13 amperes. Vejam só que o MOSFET suporta uma dissipação de potência de até 280 watts no seu encapsulamento, que é uma potência razoavelmente alta em termos de dispositivos eletrônicos estudados lá em eletrônica analógica. Outra questão importante é o nível da tensão entre gatilho e fonte que deve ser aplicado ao MOSFET para que ele entre ou saia de condução. Essa tensão não pode ser superior a 20 volts e não pode ser inferior a menos 20 volts. Naturalmente, essa é apenas uma parte do datasheet, né, do MOSFET, e consultando a folha de dados completa, nós vamos encontrar outros parâmetros de suma importância para entender o funcionamento do MOSFET ou mesmo especificar o componente correto para uma dada aplicação. O transistor IGBT, na verdade, é chamado de transistor híbrido porque agrega a capacidade de processamento de altas potências do transistor bipolar e agrega também a característica de comando por tensão entre gatilho e emissor, ou base e emissor, semelhante ao do transistor MOSFET. Vemos aqui a representação do transistor IGBT, em que tem-se 3 componentes, base, coletor e emissor, porém esse terminal de base pode ser entendido também como um gatilho. A curva característica tensão versus corrente do IGBT mostra que, à medida que se aumenta a tensão de gatilho, ou seja, o parâmetro de controle, aumenta também a capacidade de condução de corrente de coletor. Lembrando que essa corrente de coletor ela circula do coletor para o emissor. Aqui nesse quadro são apresentados alguns modelos comerciais de IGBT. Então, vemos aqui que o IGBT é capaz de suportar altíssimas tensões de bloqueio, chegando até milhares de volts, e correntes também que podem chegar a milhares de amperes. Vejam o caso do último componente listado no quadro, que é capaz de suportar em seu encapsulamento a dissipação de potência de até 15,63 kW, que é uma potência naturalmente bastante elevada. Aqui abaixo temos o exemplo de módulos também de IGBTs, compostos então de vários componentes inseridos internamente no encapsulamento que podem ser interligados em série ou em paralelo. Então, este último componente mostrado aqui no quadro é representado no canto inferior direito, com capacidade de condução de corrente de 1.200 amperes e capacidade de tensão de bloqueio de 3.300 volts, o que o coloca em pé de igualdade com um IGBT. Porém, deve-se ressaltar que o custo do IGBT é muito maior do que o custo do tiristor, considerando um mesmo nível de potência processada. O IGBT, como nós havíamos mencionado anteriormente, é tipicamente empregado em aplicações de altas potências e principalmente no meio industrial, no acionamento de motores de indução monofásicos e trifásicos especificados em potências diversas. Aqui se apresenta o exemplo de um componente comercial
do tipo IGBT, seria um IGBT de canal N, lembrando que nós temos IGBT de canal P também, mudando apenas, né, o sentido das correntes de gatilho, coletor e emissor. Vejam que, diferentemente dos slides anteriores, o terminal de base é representado por G, como sendo análogo aí ao gatilho, né, de forma semelhante ao MOSFET. Então, esse é um dispositivo capaz de conduzir uma corrente de 12 amperes e bloquear uma tensão, né, de 600 volts. Parâmetros importantes associados ao IGBT incluem a tensão de ruptura entre coletor e emissor de 600 volts, como foi anteriormente mencionado, a capacidade de condução de corrente. Vejam que de 25 graus Celsius para 100 graus Celsius cai de 23 amperes para 12 amperes, respectivamente. De forma análoga ao MOSFET, suporta uma tensão entre gatilho e emissor de mais ou menos 20 volts. E outros parâmetros importantes, como a temperatura de junção do componente, são mostrados aqui neste quadro. Porém, o datasheet do componente em si é muito mais completo e apresenta outras informações de interesse do projetista. Nesse slide, mostramos uma forma de se classificar os tipos de semicondutores existentes, de forma semelhante à apresentada nos slides anteriores. Então, dispositivos à base de silício podem ser classificados em diodos, transistores ou tiristores. Lembrando que transistores são totalmente controlados e tiristores são semi-controlados. Dentre os tiristores, nós verificamos aqui diversos tipos de componentes dessa natureza, tiristores para controle de fase de baixa frequência, tiristores rápidos, o GTO, que é um tiristor que pode ser desligado pelo gatilho, e o IGCT, que é o Insulated Gate Control Thyristor, tiristor controlado por gatilho isolado. Essa é uma marca específica da ABB, então trata-se de um tipo de tiristor específico que pode ser desligado pelo gatilho, ao contrário do tiristor convencional. Esse quadro mostrado à direita mostra um certo equívoco no que se esperava da evolução da tecnologia de semicondutores no passado, mas nos dá uma ideia de como ela evoluiu ao longo das últimas 5 ou 6 décadas. Por exemplo, a partir de 1950, o transistor bipolar reinou soberanamente nas aplicações de alta potência. Progressivamente, com o surgimento do MOSFET no início da década de 70, ele passou a ser gradualmente substituído em aplicações de potência menor e alta frequência. O IGBT, por sua vez, foi proposto no início da década de 80 e passou a substituir o transistor bipolar em aplicações de potências altas, como era o caso, por exemplo, né, dos drivers para acionamento de motores de indução trifásico. E a partir da década de 90, praticamente nós tivemos o transistor bipolar abandonado. Naturalmente, o transistor bipolar ainda é utilizado em circuitos de eletrônica analógica, mas, como foi anteriormente mencionado, praticamente não há aplicações de vanguarda envolvendo esse tipo de dispositivo semicondutor, porque o seu acionamento é dissipativo. Lembrando que é necessário uma elevada corrente de base para promover a circulação de uma corrente de coletor elevada na condição de saturação. E essa previsão apresentada nesse quadro esperava que, a partir da década de 90, o MCT, que seria a sigla para MOS Controlled Thyristor, seria um tiristor controlado por óxido semicondutor metálico, seria, na verdade, uma hibridização do MOSFET e do tiristor, seria o componente que substituiria os IGBTs nas aplicações de alta potência, com a vantagem, né, do desligamento ali pelo gatilho também. Seriam um tipo de dispositivo adequado, né, para altas potências e acionado por tensão, ao contrário
do dispositivo do tipo transistor bipolar. A partir do início, né, dos anos 2000, nós tivemos a proposição de dispositivos à base de carboneto de silício, né, a sigla SiC, que são dispositivos rápidos, né, que são capazes de suportar elevados níveis de tensão. Nós vimos que no caso do MOSFET, à base de óxido de semicondutor metálico empregando silício, os níveis de tensão máximos que podem ser suportados são baixos e as resistências de condução são elevadas. Então, nesse contexto, os dispositivos à base de carboneto de silício trariam uma evolução da tecnologia de semicondutores do ponto de vista da capacidade de atingir maiores níveis de potência e também maior velocidade, né, de comutação em comparação com o estado da arte de dispositivos semicondutores até então existentes. O MCT, então, foi proposto com uma associação de transistores bipolares e de MOSFETs, né, de canal P e de canal N, como está mostrado nessa figura abaixo, no artigo publicado na década de 80. Então esperava-se que o MCT fosse um tipo de componente comercial a ser empregado de forma ampla e que viesse a substituir as tecnologias mais antigas. Porém, não foi bem isso o que aconteceu. O que nós temos hoje em dia em termos de dispositivos semicondutores modernos são os chamados dispositivos de ampla banda proibida ou wide band gap, que é o caso de materiais como carboneto de silício, SiC, ou nitreto de galho, GaN. Dispositivos à base de carboneto de silício são mais rápidos e capazes de operar em potências maiores que suas contrapartes de silício. No caso de diodos, o tempo de recuperação reversa e direta dos elementos semicondutores é muito menor, praticamente desprezível. Temos também MOSFETs à base de carboneto de silício que apresentam capacidade de bloqueio de altas tensões da ordem de milhares de volts e também com baixas resistências de condução, o que por sua vez tem impacto direto na redução das perdas por condução. Por sua vez, os dispositivos à base de nitreto de galho são adequados para operação em altíssimas frequências, da ordem de centenas de kHz ou mesmo algumas unidades de megahertz. Há registros na literatura de conversores operando com nitreto de galho, dispositivos à base de GaN, com rendimento de 99%. Lembrando que o aumento da frequência de comutação está relacionado ao aumento da densidade de potência do conversor estático. Em todo tipo de semicondutor de potência, independentemente se o material utilizado é o silício, nitreto de galho ou carboneto de silício, existem dois tipos de perdas. Perdas por condução, que se devem à circulação da corrente pelo componente, e perdas por comutação, que ocorrem durante a transição do estado de condução para o bloqueio e do bloqueio para a condução. No caso dos diodos, temos as formas de onda mostradas abaixo, que ilustram o comportamento de um dispositivo real. Quando se aplica a polarização direta ao dispositivo, verifica-se que no intervalo de tempo T1, a corrente não assume o valor nominal instantaneamente, ou seja, é necessário um intervalo de tempo finito para que a camada de depleção seja anulada. Então, isso é chamado de tempo de recuperação direta do diodo. Por outro lado, quando se aplica a polarização reversa ao diodo, é necessário um tempo até que as
lacunas e os elétrons, ou seja, os portadores, retornem às suas camadas de origem. Durante esse intervalo de tempo, a corrente começa a decrescer até que ela se torna negativa, o que ocorre em virtude da descarga da capacitância intrínseca do diodo. Esse fenômeno é chamado de recuperação reversa. É justamente o instante durante o qual os portadores retornam às suas camadas de origem, estabelecendo uma corrente negativa. Então, o diodo é capaz de conduzir uma corrente direta, sempre unidirecional e positiva, e bloquear tensões negativas. Verifica-se ainda no conjunto de formas de onda associados à corrente instantânea e à tensão instantânea que, durante a condução, o diodo apresenta uma queda de tensão denominada V1. Essa é a mesma queda de tensão que existe nos diodos de silício e normalmente consideramos como sendo igual a 0,7 volts. Temos então dois tipos de perdas no diodo: perdas por condução e perdas por comutação. No caso das perdas por condução, verificamos a existência de dois termos na expressão. O primeiro termo está associado ao produto entre a tensão direta e a corrente média direta. E o segundo termo está associado ao produto entre a resistência de corpo e o quadrado da corrente eficaz direta. Essa resistência de corpo pode ser obtida a partir da característica corrente versus tensão fornecida pela folha de dados do fabricante de um dado componente. Quanto às perdas por comutação, temos a influência de dois termos, basicamente, no comportamento das perdas. O primeiro termo é o tempo necessário para o estabelecimento tanto da polarização direta, representado por T1, quanto da polarização reversa, que está inserido na quantidade de carga armazenada na capacitância intrínseca e definida por QRR. O segundo termo corresponde à frequência de comutação, ou seja, quanto maior a frequência de comutação, maiores serão as perdas por comutação, teremos o maior aquecimento do dispositivo semicondutor e, naturalmente, isso tem impacto direto na questão do rendimento da estrutura. O MOSFET comporta-se como um dispositivo de característica resistiva. As perdas por condução em um MOSFET são dadas pelo produto da resistência entre dreno e fonte e o quadrado da corrente eficaz de dreno. Quanto às perdas por comutação, novamente temos a influência dos intervalos de tempo associados à mudança do valor da corrente, do valor nulo ao valor nominal e vice-versa, e também da frequência de operação, ou seja, da frequência de comutação, nos valores assumidos por essas perdas. Novamente, essa relação entre frequência de comutação e perdas por comutação é diretamente proporcional. Verificamos aqui, então, o exemplo de um conversor estático, que é uma topologia do tipo CCCC elevadora, chamado de conversor boost. Naturalmente, nesse circuito que representa o estágio de potência do conversor, temos perdas em diversos elementos. No indutor, temos as perdas no cobre, causadas pela circulação da corrente, pelos enrolamentos, e as perdas por esterese no núcleo, que por sua vez estão associadas à magnetização e desmagnetização do material magnético. Temos as perdas no capacitor de filtro C, que por sua vez estão associadas à resistência série desse capacitor, mas também temos as perdas por condução e comutação, tanto no interruptor S quanto no diodo D. Então, deve-se escolher de forma adequada o tipo de interruptor e o tipo de diodo de acordo com as características de uma dada aplicação. Um exemplo: para potências menores e frequências de operação
elevadas da ordem de dezenas de kHz, podemos escolher, por exemplo, um MOSFET, pode ser um MOSFET de silício, pode ser um MOSFET de carboneto de silício, e devemos escolher também um diodo ultra rápido, que possui tempo de recuperação reversa muito pequeno, estimado na ordem de dezenas de nanosegundos.